Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de Língua Portuguesa. E o tema da aula de hoje é leitura de imagens e palavras. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 6º ano dos anos finais. Trabalhe a habilidade articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas, etc., na reconstrução dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualizar do discurso para o esquemático, infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração, etc., e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações, etc., em texto discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos gêneros em questão. E tem como objetivos aprender o que é um infográfico, analisar um texto infográfico, compreender como fazer a leitura da junção do texto verbal e não verbal no infográfico e entender a importância do gênero infográfico no cotidiano. Não se esqueça que agora você pode marcar sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Observe o material que está no slide. Você sabe o que é? Você já precisou ler um material como este que contém imagem e texto? Você sabe onde esses materiais costumam ser utilizados? Vamos fazer a leitura do material. Coronavírus Covid-19. O que você precisa saber e fazer? Veja como é transmitido. Saliva, espirro, tosse, aperto de mãos. Disque Saúde 136, SUS, Ministério da Saúde, Pátria Amada Brasil, Ministério Federal. Observe este material. Ele é um material que possui informações muito importantes sobre como evitar a propagação de Covid-19. A partir dele, é possível entender de maneira fácil e rápida um assunto de muita importância no nosso dia a dia. Perceba que o material possui palavras e imagens, ou seja, possui o texto verbal e o texto não verbal. Texto verbal, texto não verbal, o que é isso? Vejam que o infográfico apresenta palavras e imagens, ou seja, o texto verbal e o texto não verbal. Vamos relembrar. O texto verbal é o texto escrito ou falado. Observe o material de prevenção contra a Covid-19 que acabamos de conhecer. Agora que você relembrou, identifique o texto verbal no material. Pense um pouco. Vamos encontrar os textos verbais. Primeiro, temos o título, Coronavírus Covid-19. Logo abaixo, nós temos o subtítulo, que é um título secundário. O que você precisa saber e fazer? Veja como é transmitido. Logo abaixo, nós temos algumas palavras. Saliva, espirro, tosse e aperto de mão. Depois disso, ainda temos Disque Saúde 136, que é para onde as pessoas podem ligar e buscar mais informações a respeito do assunto. Em seguida, ainda temos informações dos responsáveis pela campanha: SUS, Ministério da Saúde e Governo Federal. Todos esses são textos verbais, ou seja, textos escritos encontrados no nosso material. E quais seriam, então, os textos não verbais?
Lembrando que textos de linguagem não verbal são aqueles que utilizam outros elementos para construir sentido, como os sons, as cores, as formas, as imagens, etc. Agora que você relembrou, responda. Quais são os textos de linguagem não verbal presentes no material? Muitos recursos não verbais são utilizados neste material. As letras. Tamanho da letra. Perceba que o tamanho das letras do título são maiores que o restante do texto. Letras do título, letras presentes no restante do texto. O negrito. Perceba que o título está em negrito. Todas as letras foram escritas em caixa alta, ou seja, todas as palavras estão escritas com letras maiúsculas. Isso chama atenção também. As formas. Observe que o título está dentro de um retângulo. As imagens estão dentro de um círculo. Todas as imagens. As cores. As cores podem ter influência sobre o ser humano. Elas podem afetar as emoções e até o nosso físico. Algumas cores, por exemplo, estimulam e outras tranquilizam. Perceba que a cor verde está muito presente neste material. A cor verde é utilizada com o objetivo de demonstrar saúde e vida. Esta cor foi escolhida com muito cuidado, para transmitirem a ideia de que as pessoas precisam se prevenir para terem saúde e bem-estar. Perceberam que todas as escolhas foram muito bem pensadas? Tudo tem um significado, as letras, as cores e as formas. Tudo é bem planejado para que os textos verbal e não verbal fiquem bem organizados no infográfico. Info o quê? Infográfico. Este material que acabamos de ver é chamado de infográfico. Infográfico é a junção das palavras info, que vem de informação, e gráfico, que pode significar desenho, imagem ou representação visual. Infográfico é um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto que não seria bem compreendido somente com um texto. Ou seja, o infográfico é a junção do texto verbal com o texto não verbal. A junção do texto curto com as imagens torna a leitura muito mais atrativa, além de ser mais fácil de se compreender. Os infográficos são muito utilizados nas mídias impressas e virtuais, como jornais, revistas, folhetos, sites, entre outros. Existem duas modalidades de infográficos, os infográficos estáticos e os infográficos animados. O infográfico estático. A palavra estático significa parado, sem movimento. No infográfico estático, temos uma imagem sem movimento e um texto. O infográfico animado pode proporcionar uma experiência que envolve a movimentação dos elementos, como de uma imagem. Isso facilita o entendimento de quem está vendo o infográfico. Ele pode conter, por exemplo, um vídeo ou um GIF. O material que acabamos de conhecer é o infográfico estático. Perceba que não há nenhuma animação, não há nada se mexendo, nenhum GIF ou vídeo. Este material é muito importante em tempos de Covid-19. A partir de uma leitura rápida e fácil, podemos entender como nos protegermos contra a Covid-19. Além disso, existe um número de telefone na parte inferior, veja, que pode ser utilizado na hora de tirar dúvidas. É o Disque Saúde. Quando se trata de uma doença como a Covid-19, que pode gerar danos tão graves, é importante que todos entendam como se prevenir e o que devem fazer. Viu como saber ler um infográfico é importante?
Essa leitura pode nos ajudar tanto no dia a dia, quanto na hora de realizar uma tarefa em sala de aula, por exemplo. Agora, vamos praticar o que aprendemos hoje. Mas já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque já a sua presença. Questão 1. Veja o material ao lado. Nosso cérebro processa informação visual 60.000 vezes mais rápido que textual. 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais. 60% dos seus sensores receptivos estão nos seus olhos. 50% da sua atividade cerebral é ativada durante o processo visual e 40% respondem melhor a estímulos visuais. Qual é o nome desse tipo de material? Letra A, informe. Letra B, gráfico. Letra C, infográfico. Ou letra D, informação. Um tempo para você pensar. E a resposta correta é a letra C, infográfico. Lembre-se que o infográfico é a junção das palavras info de informação e gráfico, que pode significar desenho, imagem e representação visual. Questão 2. No infográfico ao lado, temos a presença dos textos letra A, verbal, letra B, não verbal ou letra C, verbal e não verbal. Um tempo para você pensar. A resposta correta é a letra C. Temos o texto verbal, as palavras e frases, e o texto não verbal, as imagens, as cores e as formas. Lembrem-se que tudo isso foi planejado, existe uma intenção. Questão 3. O infográfico ao lado é do tipo A, animado ou letra B, estático? Pense um pouco. E a resposta correta é a letra B, estático. Perceba que não existe nenhuma animação. Não há, por exemplo, GIF ou vídeos nesse infográfico. Questão 4. Qual é o assunto do infográfico? Letra A, a rapidez com que o cérebro processa uma informação visual. Letra B, a importância do cérebro. Letra C, as informações visuais. Ou letra D, a leitura de palavras. Pense um pouco. E a resposta correta é a letra A rapidez com que o cérebro processa uma informação visual. Para confirmar isso, basta ler o título. No título, temos o assunto que será tratado durante o texto. O título do infográfico é Nosso cérebro processa informação visual 60.000 vezes mais rápido do que textual. Questão 5. Ao ler um infográfico estático, é importante observar, letra A, somente as imagens, letra B, somente as formas, letra C, somente as cores ou letra D, os textos escritos, as formas, as imagens e as cores. Pense um pouco. E a resposta correta é a letra D.
os textos, as formas, as imagens e as cores. Lembrem-se de que tudo é muito bem pensado e planejado, de modo que a leitura do texto se torne mais rápida e fácil de se entender. Última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou sua presença, aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Agora, um breve resumo sobre a aula de hoje. Na aula de hoje, aprendemos sobre o gênero textual infográfico. Descobrimos que o infográfico é uma junção do texto verbal com o texto não verbal. Também aprendemos que o infográfico pode ser estático ou animado e são muito utilizados nas mídias impressas e virtuais. Agora, que tal participarem da aula de hoje? Vou deixar um desafio para vocês. Analise o infográfico e responda. Este material é estático ou animado? Qual é o assunto principal do material? Escreva a resposta em seu caderno, fotografe e nos envie para este QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Tempo para vocês copiarem. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula e lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!